Vamos ficar em pé para lermos a palavra de Deus e depois compartilharmos do texto sagrado debaixo do tema que está preparado para essa semana. Para quem não sabe, todas as semanas nós temos um tema e pregamos sobre esse tema, e ele também motiva as nossas reuniões nas casas que acontecem durante a semana, onde conversamos a respeito do mesmo assunto. Tudo isso para buscar a nossa edificação espiritual. Nós vamos tomar como referência hoje dois personagens do Antigo Testamento, homens significativos, pessoas que na sua época mudaram o rumo das coisas, tiveram o poder de dar uma guinada na nação, no povo, começando por si mesmos, por suas famílias, e deram uma guinada muito especial em relação a um contexto que viviam que não eram dos melhores. E daí nós vamos buscar o aprendizado para a nossa vida. Tem pessoas que não se interessam pela Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus ela é cheia de simbolismos, de figuras de linguagem. Temos muitas histórias de personagens antigos. Tudo isso é para trazer uma revelação para nós de como aplicar as verdades de Deus no nosso cotidiano, na nossa vida. Temos essas histórias para olharmos, tanto histórias de pessoas que fracassaram, que erraram, para olharmos para eles e termos um modelo de como não viver. E temos histórias de personagens, como os dois de hoje, que são muito significativas e podemos nos espelhar no comportamento deles para vencermos os nossos dilemas de todos os dias e as nossas situações pessoais. A Bíblia ela é muito penetrante e operosa para a nossa vida nos dias de hoje. Não é um livro para conhecimento e informação, embora tenha informação, mas é um livro para impactar nossas ações, para mexer no nosso comportamento. E são aqueles que entendem isso e que absorvem da palavra de Deus, debaixo desse contexto, dessa compreensão, que tornam a sua vida espiritual significativa e importante, e têm prazer nas coisas de Deus. Então te aconselho a ouvir sobre esses dois homens. O primeiro deles traz uma referência de posicionamento, e o segundo traz um exemplo de como se cumpre esse posicionamento. Eu te aconselho a ouvir a história desses dois homens, debaixo desse entendimento e dessa pesquisa, como isso será útil na minha vida, como isso vai me ajudar de segunda a sábado, não aqui no culto a me empolgar, mas de segunda a sábado a viver e a praticar as coisas que eu tenho que fazer na minha vida. Nós vamos falar nessa semana sobre as pessoas que são dependentes de Deus, e essas pessoas que fazem um link com o céu e dependem de Deus, elas tornam as suas vidas frutíferas, produtivas. Elas são realizadoras. Há uma característica básica nas pessoas que dependem de Deus. Elas configuram essa dependência a partir do momento que elas passam a cuidar dos interesses e da vontade de Deus e confiam os seus interesses e as suas vontades para que Deus cuide. É uma troca. Entrego a minha vida ao Senhor, Ele cuida de mim, e Deus tem interesses na terra, neste mundo, e Ele usa pessoas para cuidar dos interesses deles, e eu me ofereço para Ele para ser um agente dEle, proativo no cuidado dos seus interesses na terra. Então pessoas que dependem de Deus caracterizam a sua vida por Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro e as demais coisas caracterizam a sua vida dessa maneira. Vamos olhar um versículo bíblico, na verdade a parte de um versículo bíblico, depois oramos e vocês se assentam. Neemias, esse é o grande personagem. Como eu aprecio a história desse homem, como ela é inspirativa, né? Por tudo que ele realizou. Neemias capítulo 10, como eu disse, apenas uma parte do versículo, eu não vou ler nem o versículo todo, mas a última parte do versículo, nessa versão que eu uso, Nova Almeida atualizada, está escrito assim: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Não
abandonaremos o templo do nosso Deus. Depois eu indico outro personagem. Agora vamos orar. Querido Deus, diante do Senhor que meu coração chega cheio de temor, pois sei que não vou falar de ciências comuns, de conhecimento dessa vida. Vou falar de alguma coisa que se aplica na nossa vida presente, mas que transcende os tempos, dos teus princípios, dos teus valores. Tu que é Deus de eternidade a eternidade, tem os teus valores também que são de eternidade a eternidade. E nós queremos agora absorver alguns deles. Nos ajude, abre o nosso entendimento. Que toda barreira, seja mental, seja física, por um cansaço, seja emocional, por um abatimento, seja substituída agora pelo interesse. E eu lhe peço que o Senhor plante em cada um de nós esse interesse, nas verdades que podem e irão afetar nossas vidas, irão marcar nossa conduta, nosso procedimento. Obrigado, Senhor, por esta manhã e por esse tempo. Revela-nos agora a essência da Tua palavra, aquilo que está na entrelinha delas, aquilo que apenas os olhos humanos não conseguem ler e entender, mas debaixo da revelação do Espírito Santo se faz sentido para nós. Que essa revelação chegue a cada pessoa que aqui está, e quem está longe de Ti e não Te conhece, nesta manhã venha apreciar o Senhor, e venha entender o quanto o Senhor é bom para a vida dele e dela, e pode ajudá-lo, e pode trabalhar e ajudar e caminhar com ele e com ela. Eu lhe peço, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória e louvor. Amém, Senhor. Graças a Deus. Obrigado, irmãos. Podem tomar o seu lugar. Quando vocês olham para esse livro de Neemias, vocês já percebem que nós estamos chegando ao final dele. Estamos falando no capítulo 10, versículo 39, a última parte do versículo. E depois nós temos poucas coisas sendo acrescentadas de informação. Tem algumas, mas poucas coisas. A maioria dos fatos já aconteceu. E nós estamos num momento em que o povo de Deus, a nação de Israel, daquela época, eles eram o povo de Deus. Hoje o povo de Deus está em toda parte no mundo. Mas naquela época, apenas Israel conhecia Jeová como Deus. E os povos tinham os seus deuses, a sua forma de religião. Com Jesus Cristo, Deus, Jeová, se espalhou pela terra toda e hoje é a maior religião que existe no mundo. Tem mais gente ouvindo e sendo influenciada sobre os ensinamentos que são dados por Jesus Cristo. O povo de Deus vinha de 200 anos de fracasso. O povo de Deus vinha de um tempo muito difícil, de um tempo de muita dor. A religião deles tinha sido destruída, a política deles estava comprometida, a economia da nação estava destruída e o povo viveu em miséria por 200 anos. Tudo não começou 200 anos atrás, começou muito tempo antes. Fizeram semeaduras erradas, escolhas erradas, caminhos errados. Se afastaram do que Deus, desde lá de trás, de Abraão, de Moisés, vinha ensinando a eles através do rei Davi. Se afastaram disso e começaram a viver do seu jeito. Começaram a viver de uma forma ou ateísta, ou uma forma onde Deus não fazia parte do contexto da vida deles. Eles viviam a vida deles sem se importar com Deus, desprezando Deus. É lógico que era um povo muito religioso, então era um povo que mantinha rituais, cerimônias, mantinha alguns costumes religiosos, mas a essência de Deus não fazia parte da vida deles, ou a essência da vida deles não era influenciada pela essência de Deus. E o que Deus queria apenas eram símbolos para eles. Eram apenas liturgias mortas, reuniões mortas, vazias, destituídas de poder, de sentido. Não afetava a vida deles. Na verdade, eles não se importavam com Deus. Era o aqui e agora e era o que me interessa. Era assim que funcionava a vida deles. O prazer, a necessidade sendo
contemplada em primeiro lugar, sendo assistida na vida deles em primeiro lugar. E Deus ocupava um lugar distante, talvez um dia da semana, ou talvez em algumas horas de atividade religiosa. Eles foram semeando isso. É lógico que as autoridades contribuíram muito para isso, e os reis daquela época fizeram coisas terríveis. As pessoas que governavam, na verdade, fizeram coisas terríveis. E durante 200 anos, a nação estava vivendo um tempo de muito fracasso. O templo deles chegou ao ponto de ser fechado. E eles estavam vivendo agora apenas de uma farsa religiosa. Neemias vem como um restaurador, e ele, como governador de Jerusalém, de Israel, ele se posiciona para mudar esse contexto. O templo havia sido reconstruído e ele agora vem e reconstrói as muralhas da cidade para trazer proteção militar à nação, para que outros povos não invadissem a cidade conforme estava acontecendo. E agora, depois desses 200 anos, quando os muros estão prontos, quando a política começa a ser tratada, a economia começa a ser tratada, a agricultura começa a ser tratada, agora que o templo está construído, Neemias chama o povo, se reúne e eles fazem um acordão. E todos eles juntos proclamam essa frase que eu falei para vocês e li para vocês no início, na introdução dessa mensagem: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Eles fazem uma aliança, um compromisso entre eles e um compromisso com Deus: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Aí nós temos uma primeira lição importante, que eles absorvem e que passam para nós. Eles entendem que tudo começa da espiritualidade. Eles entendem que todo o caminho da nossa vida é percorrido depois que a espiritualidade é estabelecida, é alimentada, é mantida. Conforme nós somos um ser espiritual, nós vamos nos tornar um ser humano. Conforme o nosso interior é organizado, nós vamos organizar o nosso exterior. Conforme o nosso relacionamento com Deus é estabelecido e nutrido, nós vamos também construir relacionamento com as pessoas. Nós vamos ter um código de ética e um código moral. Um código moral que estabelece o nosso comportamento com Deus, e um código de ética que estabelece o nosso comportamento com as pessoas. Eles entendem uma coisa: não devemos abandonar o que é do interesse de Deus. Nós temos que cuidar do que interessa a Deus. E se cuidarmos do que interessa a Deus, então os nossos interesses serão cuidados por Deus. Nós lavamos a louça de Deus e Deus lava a nossa roupa. Nós cuidamos do interesse de Deus e Deus cuida do nosso interesse. Nós fazemos a vontade de Deus e Deus satisfaz os desejos lícitos do nosso coração. Deus trabalha em nosso favor. Eles entendem isso. E como nós vivemos numa sociedade que não entende isso, como nós vivemos numa sociedade que está tentando organizar a sua vida e as suas coisas, excluindo Deus, deixando Deus de lado, e não percebem que a coisa não está dando certo. E não percebem que por mais que se esforcem, por mais que tenham boa vontade, por mais que queiram fazer, o mundo está indo de mal a pior. Não é uma mensagem negativista, é realista. O mundo não está melhor. As pessoas não estão melhores. As pessoas não estão melhores hoje do que estavam há 100 anos atrás. Elas não têm uma mente melhor, elas não têm um coração melhor, elas não têm uma família melhor. As coisas não estão melhorando, elas estão se deteriorando. E o ser humano continua insistindo em viver a sua vida buscando seus interesses. E as pessoas continuam insistindo em excluir Deus e fazer o que sentem, o que querem, o que desejam. De não conhecer os valores, os princípios de Deus e tomá-los e colocá-los num totem bem elevado e dizendo: é por aqui que nós vamos seguir. Não. Faz o que o teu coração manda. Faz o que você deseja. Faz o que está dentro de você. Faz aquilo que você acha melhor, o que agrada os teus olhos. Faz aquilo que a sua carne pulsa para fazer. Vive do teu jeito, esquece os conceitos. Deixa de lado os valores de Deus. Afinal de contas, eles não satisfazem. É assim que o mundo está vivendo.
E como eu fico triste ao saber que no meio do povo de Deus tem alguns que vivem assim também. Como Israel viveu aqueles 200 anos e o tempo anterior aos 200 anos, em contato com as coisas de Deus, mas sem contato com Deus. Em contato com a religião, com a liturgia, mas sem intimidade com Deus. Sem profundidade de relacionamento com Deus. É tudo isso que está acontecendo. Mas olhando assim, o filme do passado, Neemias e o grupo de pessoas que estava com ele, os líderes da nação, eles chegam a um acordo: não abandonaremos o templo do nosso Deus. Em outras palavras, não abandonaremos o interesse de Deus. Nós precisamos entender aqui o simbolismo de templo. A Bíblia fala de templo, em algumas traduções diz: não abandonaremos a casa de Deus. Casa significa lugar da habitação. Templo representa algo religioso. Então, não abandonaremos a habitação de Deus, onde Ele religa as pessoas com Ele, onde Ele trabalha na vida das pessoas para edificá-las e fazê-las pessoas espirituais. Não abandonaremos tudo que representa isso, a casa de Deus. Agora, a casa de Deus na Bíblia tem dois sentidos: um sentido físico, de local. Templo, um lugar onde nos reunimos, isso daqui representa isso. Em Hebreus 10, 25, está escrito assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Não abandonemos, não deixemos de lado, não deixemos de priorizar, não coloquemos em segundo plano ou terceiro. Não estejamos no templo quando não temos nada para fazer, qualquer outra coisa é mais importante. Não abandonemos o lugar físico, aí é casa de Deus, onde nos reunimos. Mas casa de Deus na Bíblia também tem uma perspectiva, além de física, espiritual. Uma perspectiva de pessoa, de individualidade. De que cada pessoa que se entrega a Jesus Cristo, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa, representando o próprio Deus, sendo Ele Deus, na vida dessa pessoa. Também casa de Deus representa eu. Casa de Deus representa este lugar, mas casa de Deus representa eu. A Bíblia ora trata de casa de Deus como um lugar físico, e ora trata como um lugar espiritual. Esse lugar, esse prédio, ele não é espiritual. Quem é espiritual é a casa espiritual de Deus que somos nós. Esse prédio é físico, ele tem uma finalidade, ele tem um objetivo de reunir as casas espirituais de Deus para uma missão, para um projeto específico que deve se cumprir. A Bíblia, portanto, fala de uma casa física, de uma casa espiritual. Em 1 Coríntios, capítulo 16, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: vocês não sabem que são o santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Olha, é uma inquisição, é uma pergunta, há uma doutrina informada. Deus habita em vocês pelo Espírito, isso está escrito na Bíblia. E agora o apóstolo fala àquela igreja que que abandonava a casa de Deus espiritual, abandonava a moradia de Deus espiritual, ou seja, não cuidava da sua vida. Me ajuda aí, fala para o seu irmão: cuida da tua vida, irmão, cuida de você. Tem tanta gente querendo cuidar de tanta coisa e não cuida de si mesmo, não cuida da sua vida. Você é um complexo de emoções, de sentimentos, de pensamentos, de situações que orbitam ao teu redor, e você precisa cuidar de você, cuidando de tudo isso. Paulo está lembrando eles, e olha o que ele afirma: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Sabe qual é o maior perigo para você? É você. O maior perigo para a tua vida é você mesmo. Não são os outros, não são as situações, é você.
Porque você, se for uma pessoa que cuida de você, debaixo do prisma bíblico, divino, do que é cuidar de si mesmo, você vai ter condição de cuidar das situações que envolvem pessoas ao seu redor. Vai ter condição, sabedoria, graça, capacidade de cuidar das situações adversas ou positivas que acontecem ao teu redor. Mas precisa cuidar de você. Mas cuidar de você como casa espiritual. Cuidar de você como lugar onde habita Deus. Porque a linguagem ou a fala, cuidar de você, ela é aceita em qualquer ambiente social. Qualquer pessoa compreende essa linguagem, cuide de você. E a pessoa fala, é lógico, eu tenho que cuidar de mim. Vou perder uns quilinhos, vou aprender inglês, vou fazer uma faculdade. Vou cuidar de mim, vou cuidar da minha saúde, cuidar das minhas emoções. Qualquer ambiente social aceita isso. Mas é cuidar de você na perspectiva de ser o lugar onde Deus habita. E Deus não habita em qualquer lugar. Deus não habita em qualquer casa, de qualquer jeito. Desorganizada, atrapalhada, confusa. Deus, quando chega numa casa confusa, Ele só entra se Ele tiver a liberdade de colocar em ordem. Talvez você olhe para a sua vida e diga, mas eu não consigo organizar minhas emoções, meus sentimentos, eu não consigo lidar com minhas questões interiores, eu não consigo lidar comigo mesmo, com meu temperamento, com meu jeitão, com a minha estupidez, ou com a minha ignorância, ou com o meu orgulho. Eu não consigo lidar com as minhas fragilidades, as minhas fraquezas. Isso não é um empecilho para Deus. Pelo Espírito Santo Ele tem o poder de entrar, arrumar, limpar, organizar e colocar a vida de qualquer pessoa em ordem. Mas precisa a pessoa dizer, entra na minha vida, Senhor. Mas entra na perspectiva de me fazer uma casa pronta para o Senhor viver nela, para o Senhor morar nela, para o Senhor agir nela. Deus não é inquilino de ninguém. Quando Ele entra na tua casa, você passa a ser inquilino de você. Ele não vai morar na vida de uma pessoa para que a pessoa seja o mandatário ou síndico do condomínio. É Ele que põe a ordem. Deus é Deus ou Ele não é nada para você. Ou Ele se posiciona como soberano e Senhor na sua vida, ou Ele não é teu inquilino. Ele não vai viver na vida de uma pessoa para ficar ali ao capricho dela, como que esperando. Ele bate na porta para entrar, Ele bate, Ele espera e Ele é paciente para entrar, e Ele pede até para entrar, mas depois que Ele entra, Ele é Senhor naquela vida. Fora disso Ele não vive em ninguém. Vem Deus, tem um quartinho vazio lá no fundo. Vem Deus, tem um lugar lá que tu podes ficar para cuidar da alimentação, tá? Mas se restringe a isso. Fica lá dando comida para mim e para minha casa. Vem Deus, tem um ambulatório na minha vida onde estou precisando de um médico lá. Entra lá e fica lá para cuidar da minha gripe, da minha saúde. Fica ali parado. Não, Ele entra para ter uma cosmovisão dentro do seu interior e para ter uma atuação completa dentro do teu ser. Ele vai mexer com a tua alma, com o teu espírito e com o teu corpo. Deus vai fazer as suas estruturas serem mudadas, se elas precisarem ser mudadas. Ele vai fazer de você uma nova pessoa. É por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque o Espírito Santo, dentro de uma pessoa que trabalha ser como a perspectiva de que eu sou casa para Deus habitar, dentro dessa pessoa o Senhor vai mexer em todas as coisas, em tudo. É tudo ou nada, cara. É tudo ou nada. Ou se entrega para Ele e diz, tu és o meu Senhor, ou vai viver uma vidinha mesquinha de religiosidade, ou vai viver uma vidinha que as pessoas olham e falam, aquilo ali é crente, aquilo ali é cristão, com esse comportamento, com essa postura, com essa atitude, com aquilo. Vai viver assim, ou vai viver com alguém que é uma verdadeira labareda de Deus por onde passa, uma luz para esse mundo, uma pessoa que influencia os ambientes de maneira positiva, com a presença de Deus.
Vamos olhar o outro personagem agora. Se vocês quiserem acompanhar, vai passar na tela aí. Quem está marcando? Nós vamos agora para o segundo livro de Crônicas. Um outro personagem que para mim é fonte de inspiração, capítulos 29, 30 e 31, que contam a história desse homem, Ezequias. Não é o nosso Ezequias aqui, o nosso Ezequias é uma bênção, mas não chega aos pés desse daqui não. Esse daqui era um cara, você também é legalzinho. Você também é legalzinho. Mas esse Ezequias aqui é 10, é 1000. O homem tremendo. O homem que pega o que Neemias falou, não que ele leu ou ele foi influenciado, são épocas diferentes, mas que aquele conceito, não abandonaremos a casa de Deus, ele aplica, ele coloca em prática de forma literal dentro do contexto de vida dele. Ele é rei em Judá. Naquela época a nação de Israel estava dividida em oriental, ocidental, em norte e sul. E ele é rei na parte sul da nação, que é o reino chamado de Judá. Ele é rei. E ele, de fato, põe a casa de Deus em ordem. Ouça o restante dessa mensagem pensando nos dois aspectos da casa de Deus: lugar físico e lugar espiritual. Ouça o restante daqui das palavras e pense e faça aplicação na sua vida dos cuidados que Ezequias tem em relação à casa de Deus. O lugar físico e o lugar espiritual. Não é nada fácil a missão de Ezequias. Assim como Neemias, que o povo vinha de 200 anos de fracasso, Ezequias vem de reinados destrutivos na nação. Os reis que antecederam ele foram reis que colocaram a nação no chão, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Reis que se obstinaram. Tem uma rainha Atália que mandou matar o filho. Teve reis que venderam tudo que era do templo a outros exércitos, para que os exércitos de outros povos defendessem eles militarmente. Isso é mais ou menos eu pegar aqui e vender esse templo para pagar minhas contas. Que abominação. Foram reis que se afastaram por completo de Deus, culminando com o próprio pai de Ezequias. O pai de Ezequias provavelmente foi o pior rei que Judá conheceu, Acás. 16 anos Acás, o pai de Ezequias, reinou, fazendo tudo que era contrário ao que Deus queria. Ele destruiu a casa de Deus, templo físico e templo espiritual. Ele destruiu por completo a casa de Deus. E Ezequias assume essa peteca pulando. Ele assume essa situação como rei. Ele tem 25 anos de idade. Não tem tanta experiência como um homem de 25 anos, embora naquela época 25 anos já era homem barbado. Hoje fica jogando videogame. Hoje fica tirando a pipa do filho para empinar. O filho fica chorando. Deixa eu empinar, pai. Não, peraí, estou te ensinando. 1h30 ensinando o filho. Naquela época, 25 anos já era um homem cheio de responsabilidades. E Ezequias, com 25 anos, assume o reinado da nação. E pega todo esse contexto difícil. E ele se propõe a cuidar da casa de Deus. 3 atitudes ele toma. Quero falar com vocês sobre essas 3 atitudes. Ele começa como alguém que depende de Deus. Ele começa cuidando da espiritualidade da casa de Deus. O que eu falei há pouco: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É o entendimento de que quando eu cuido dos interesses de Deus, as outras coisas vão caminhar e dar certo, porque Deus vai cuidar delas. É o entendimento de que quando eu perco a minha vida, que eu estou ganhando.
É o entendimento que quando eu sou crucificado com Cristo é que eu passo a viver de verdade. É o entendimento que aquele que deixar isso, aquilo, por amor a mim, esse será digno de mim. É esse entendimento. Ele não tinha todas essas doutrinas bíblicas de textos sagrados que vocês, pelo menos a maioria de vocês sabem, que eu citei apenas alguns versículos sem dar o endereço deles. Mas ele tem isso no coração, independente de estar escrito. Porque o próprio Espírito que inspirou as Escrituras, e lá na frente revelou isso para ser escrito na inspiração, ele já agia na vida de Ezequias. E você também tem o Espírito Santo na sua vida, se você é uma casa espiritual. Então esse entendimento é acessível a todos aqueles que buscam, que querem, que desejam entender isso. Ele cuidou primeiro da espiritualidade. Embora a política, a economia também estava destruída naquela época, ele priorizou o relacionamento com Deus. Ele priorizou a vida dele com Deus. Ele era inteligente, ele sabia: eu agrado quem é grande cuida de mim. Uma política que as pessoas fazem com pessoas, não é isso? Uma política que as pessoas fazem com pessoas. Eu vou servir café para o meu chefe, quem sabe eu ganho uma promoção. Eu vou cuidar bem daquela pessoa que é autoridade, quem sabe eu fico bem na fita, eu saio na foto. Eu cuido daquela pessoa que é bacana, e aí quem sabe eu me saio bem. Só que ele aplica isso de uma maneira muito mais produtiva. Eu cuido dos interesses de Deus, e eu sei que Deus vai cuidar dos meus interesses. Muita gente não acredita nisso, muita gente não faz isso na prática. Até pode acreditar, mas não age desse jeito. Não age. Não, eu cuido de Deus, mas na hora do vamos ver, faz o seu interesse prevalecer. Faz a sua vontade. Faz o que acha melhor. E Deus não pode habitar nessa pessoa e cuidar dela. Ele entende isso. Ele sabia que se tudo estivesse bem com Deus, tudo estaria bem. Ainda que por momentos turbulentos na vida, mas tudo estaria bem em todas as coisas. Ele entendia que a priorização da espiritualidade da casa de Deus era o mais importante. Olha 2 Crônicas, capítulo 29. O templo também estava fechado nessa época. Capítulo 29, versículo 4. 2 Crônicas 29, versículo 4. Aqui é o que ele faz. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça leste e lhes disse: escutem, levitas, santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa do Senhor, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo que é impuro. Tirem do santuário tudo que é impuro. Aqui ele está no começo do seu reinado. Se você reparar no versículo 1, diz que ele tinha 25 anos de idade, que ele reinou 29 anos em Jerusalém, fala quem era a mãe, quem era o pai dele. E depois no versículo 2 diz que ele fez tudo que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, tudo que Deus dizia que era o correto, ele fez assim. E aí começa as suas primeiras providências de governo. A primeira providência de governo de Ezequias: sacerdotes, onde vocês estão? Eu estou plantando batata, eu estou cuidando dos meus interesses, eu estou cuidando da minha vida, eu viajei, eu estou curtindo, estou na praia. Sacerdotes, venham todos aqui para a praça. Venham aqui. Vocês são responsáveis pela espiritualidade do povo, pela espiritualidade da casa de Deus. Você que tem um cargo, você que tem uma posição na obra de Deus, você é responsável por isso. Então agora se santifiquem, se separem para o Senhor, organizem a sua vida para Deus, priorizem Deus na sua vida, coloquem Deus na frente da sua vida. Ele chama os sacerdotes e faz uma ETL com eles. E aí os treina, e aí chama a atenção deles, e aí dá aquela dura, aquela admoestação. Pastor não dá bronca, admoesta, irmãos, guarde isso, dá aquela admoestação para eles, põe eles no lugar que eles devem ocupar. É assim, ele convoca os sacerdotes. Nos capítulos 29 e 30 desse livro, por 15 vezes é usada a palavra consagrem-se. Por 15 vezes é dito se separem para Deus. Por 15 vezes é mencionado santifiquem-se.
Vivam para o Senhor. Não podemos exercer, cumprir cargos, missões na igreja e vivermos uma vida do jeito que a gente acha que deve viver. Eu não posso subir nesse altar e fazer o que me dá na cabeça amanhã. Mas não é só eu que estou aqui, todos que sobem ou todos que não sobem, mas de alguma forma estão fazendo isso acontecer. Não podem viver da sua maneira. Não podem viver de qualquer jeito. Ezequias começa por aí, colocando as pessoas no seu devido lugar. Vocês foram separados para servir, então sirvam ao Senhor de verdade. Não sirvam mais ou menos, sirvam com integridade e integralidade. Sirvam ao Senhor como é necessário que se sirva. O que significa colocar a espiritualidade em ordem? Vamos ver como é que estava a casa de Deus. Versículo 7, no capítulo 29, versículo 7. Como é que estava a casa de Deus? As portas estavam fechadas, versículo 7. As lâmpadas estavam apagadas. Não existia mais a queima de incenso. E nem os holocaustos eram oferecidos a Deus. 3 coisas, além das portas fechadas, ou 3 coisas que derivam das portas do templo fechado. E tem templo que está aberto, mas está fechado. Tem casa de Deus que está aberta, mas na verdade está fechado. 3 coisas: lâmpadas apagadas, incenso não é queimado e holocausto não é oferecido. Lembram que eu falei há pouco que a Bíblia é cheia de figuras de linguagem, de simbolismo, de analogias? O que representa lâmpadas apagadas? Palavra de Deus desprezada. A palavra de Deus é a lâmpada, é a luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. O templo tinha um ritual que representava os mandamentos de Deus, a palavra de Deus levantada, acesa em evidência. O que era? Aquelas, como ali do lado, está vendo aquelas arandelas que nós temos na lateral como luz secundária ali? O templo tinha essas luzes, mas não era luz elétrica, era a base de óleo, de azeite. E os sacerdotes todos os dias, pela manhã e à noite, eles iam se certificar se o azeite estava lá. Iam manter as luzes acesas. Lá em cima, olha lá uma lâmpada apagada ali, ó. Cadê os sacerdotes dessa igreja? Cadê os levitas que tem que cuidar da... Olha lá, tem uma. Vocês se saíram bem, porque de tantas só vi uma. 2. Reunião com a equipe depois do culto. 2, deixa eu ver se tem mais. Os sacerdotes tinham a incumbência de todos os dias acender a lâmpada, manter acesa, aliás, colocar mais azeite, nunca deixar a lâmpada apagar. Lâmpada representa a palavra de Deus. O que é uma casa fechada para Deus? Seja uma casa física, seja uma casa espiritual, é a casa que a palavra de Deus não brilha nela. Como eu já disse várias vezes, brilha os interesses, brilha as ideias, brilha as ideologias humanas, brilha o pensamento, a vontade, o sentimento, a emoção, o querer. Não brilha a palavra de Deus. Mas não está escrito isso? Está, mas é difícil, eu não consigo. Mas não está escrito assim? Não é para viver desse jeito? Não é para fazer. Mas tem isso, tem aquilo, porque outras coisas aqui brilham. É uma casa fechada. Segunda coisa, incenso. Incenso era aquele perfume que subia, agradável nas narinas. Os sacerdotes tinham que manter o incenso sempre funcionando. Incenso na palavra de Deus representa orações. Aquelas pessoas que estão sempre diante de Deus com uma vida disciplinada de oração, falando com Deus, colocando diante de Deus as suas questões, os seus sentimentos. São as orações. E o que mais que não estavam acontecendo? Não tinham holocaustos. Holocaustos são sacrifícios de louvor.
é a genuína adoração, é a entrega de expressões de gratidão a Deus, seja pela música, seja pela palavra, seja pelo canto, mas é a entrega de reconhecimento dos benefícios de Deus. Então o que não tinha ali? Não tinha palavra, e portanto eles estavam em trevas. Não tinha o incenso, e portanto eles estavam sem um cheiro bom. Não tinha cheiro bom. Tem gente que não cheira bem. A vida deles não cheira bem. Se chegar pertinho e começar a cheirar, vai sentir na atitude, na forma de falar, no comportamento, na posição. A vida não cheira bem. De longe dá até para aguentar, mas de perto a vida não cheira bem. E o que tinha? Não tinha gratidão, não tinha louvor, não tinha um sentimento de gratidão a Deus pelos benefícios, por Deus ser quem é e fazer o que faz. É isso que significa templo fechado. É isso que significa casa abandonada. Seja a casa física ou a casa espiritual. Abandonada. Ela não tem essas características permanentes, né? Notem uma coisa: sempre, todos os dias tinha que ter lâmpada acesa, incenso queimando e holocausto oferecido. Não era uma vez por semana, era todos os dias tinha que estar funcionando essas coisas. Depois de cuidar espiritualmente, ele cuida fisicamente da casa de Deus. Segundo Crônicas, um versículo anterior, capítulo 29, versículo 3. Esse é o primeiro ato dele. O segundo é separar os sacerdotes. O primeiro ato é, lógico, abrir o templo, que estava fechado. No primeiro mês, olhe, ele reinou 29 anos. No primeiro mês do primeiro ano, veja como é prioridade de seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. O templo estava abandonado, como eu já disse para vocês algumas vezes. Ele priorizou cuidar da casa de Deus. E para isso ele tinha que fisicamente tomar atitudes. A gente fala que não precisa de templo para adorar a Deus. O templo é uma situação bíblica, completamente bíblica. Desde o tabernáculo construído de madeiras lá em Israel até os dias atuais. Sempre templo existiu na história do povo de Deus. E o templo foi ordenado por Deus. Construção do tabernáculo, do templo. Deus deu diretrizes de tudo. Sempre existiu. E o templo estava fechado. O templo estava fechado, abandonado e largado de tal forma que a faxina foi feita por 14 homens, mais seus familiares, e durou 16 dias de faxina. Faxina física mesmo. Pergunta para o seu irmão: quanto tempo precisa para fazer uma faxina aí em você, hein, irmão? Pergunta para alguém, desafia uma pessoa: quanto tempo precisa? 14 pessoas mais os seus familiares, dá para limpar a tua vida? Tem gente que está suja desse jeito, abandonado desse jeito, precisa de uma faxina completa. Eu fico imaginando 16 dias, no mínimo 28 pessoas, ou 42, 50 pessoas, limpando o templo para tirar tudo quanto é tranqueira de lá. Já pensou? Tem gente que tem tanta tranqueira na vida, que para limpar é complicado, hein? Precisa de muito tempo, de muita gente. Mas eu tenho uma boa notícia: dá para fazer assim. Nós estamos no tempo do delivery e do fast food. Jesus Cristo lava com o seu sangue e purifica de todo pecado. Depois só tem que manter as vestes limpas e alvas. É só tomar cuidado. Mas ele limpa desse jeito. Como é que estava o templo? As pessoas não frequentavam o templo. E o que Ezequias fez? Capítulo 30, versículo 8. Portanto, não sejam obstinados como seus antepassados, submetam-se ao Senhor, venham ao santuário que Ele consagrou para sempre, sirvam ao Senhor o seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês.
O templo estava abandonado e as pessoas não frequentavam o templo. Não frequentavam no sentido de cuidado, de estar presente, de estar ali fazendo o que tinha que fazer. Luzes, incenso, holocausto. Não frequentavam dessa forma. Olha o capítulo 29, aqui menciona os antepassados, diz nesse versículo 8 que nós lemos. Não sejam obstinados como seus antepassados. Vamos ver os antepassados, capítulo 29, versículo 6. Como que eram os antepassados? Diz o texto: nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus e o abandonaram. Desviaram o seu rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Não cuida do templo, está virando as costas para Deus, do templo físico e do templo espiritual. Está virando as costas para Deus, está se afastando dele. E por fim, eles cuidaram das estruturas financeiramente da casa de Deus. Segundo Crônicas 31:12. Veja aí comigo, 31:12. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. E aí vem uma lista de pessoas que cuidavam disso. O versículo 14 diz que o levita Coré, filho de Imna e guarda do portão leste, estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas ao Senhor e as coisas santíssimas. E aí segue dizendo sobre esse cuidado financeiro com a obra do Senhor. Vocês sabem por que nós estamos aqui? Porque tem essa cadeira, porque tem isso, porque tem gente cuidando financeiramente deste lugar. Desde a compra desse prédio, desse terreno que não era um prédio, há 20 anos atrás, quando na época pagamos $500 mil. Por quê? Porque tem gente cuidando desse lugar. Não tem um centavo aqui de nenhuma ONG, da política, de nenhuma empresa, de nenhum negócio, de nada feito a não ser de pessoas cuidando desse lugar. É por isso que esse templo está construído, é por isso que ele é mantido, é por isso que as coisas acontecem, porque tem gente cuidando do templo. Por que você está aí vestido, arrumado? Porque você cuida de você, financeiramente falando, organiza a sua vida nisso. Então era necessário que isso fosse feito. E eu termino agora, vem Thalita, vem cá para concluir essa mensagem com louvor. Eu termino agora falando dos dois pilares que moveu toda essa engrenagem. Há dois pilares na vida de Ezequias que nós podemos identificar, e que se eles existirem na sua vida, na minha vida, na nossa vida como igreja, nós vamos cuidar do templo físico e nós vamos cuidar do templo espiritual. Duas características marcantes na vida de Ezequias, e com elas ele influenciou todo o povo, para que houvesse uma revolução e uma mudança de situação, e o que estava largado, o templo do Senhor, fosse cuidado, cumprindo o que Neemias disse lá atrás: não abandonaremos a casa do Senhor. Dois pilares para não abandonar a casa do Senhor. O primeiro, não ser negligente. Versículo 11 do capítulo 29. Começando do versículo 10. Capítulo 29, versículo 10 diz assim: agora estou resolvido a fazer uma aliança com o Senhor. Vou fazer uma aliança com o Senhor. Versículo 11. Não sejam negligentes, porque o Senhor os escolheu para estarem diante dele para servirem. Não sejam negligentes. A ausência da negligência, que é substituído pela diligência, pelo cuidado. Isso era uma característica em Ezequias, e é uma característica de todas as pessoas que estão cuidando da casa de Deus. Serem diligentes e não negligentes. A palavra de Deus fala que o negligente, ele é irmão do destruidor. Aquele que é negligente no que faz, ele está mais destruindo do que construindo. Ele está fazendo, mas está destruindo, porque é negligente. Se eu formos negligentes na lâmpada, no incenso, no holocausto, na palavra, na oração, no louvor, nós estaremos destruindo por negligência, por sermos negligentes. Segundo pilar na vida dele é que ele fazia tudo de todo o coração. Ele não fazia as coisas mecanicamente. Segundo Crônicas 31:21,
no final está escrito assim: em tudo que ele empreendeu, no serviço do templo de Deus e na obediência, em tudo, né? A lei e aos mandamentos, ele buscou o seu Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Não era uma ocupação burocrática. Eu tenho que fazer isso. Eu vou para uma reunião de grupo pequeno que eu tenho que ir, eu vou dirigir, eu vou pregar, eu vou fazer o louvor, eu vou servir na diaconia, eu vou tocar, eu vou orar agora, porque eu tenho meu horário de oração. Tudo com uma função burocrática, organizada, mecânica, sem sentimento, sem emoção, sem coração. Não é. E a nossa tendência é ser assim depois de algum tempo. Qualquer coisa que fazemos. Vocês já viram como os casamentos ficaram burocráticos? No começo é só love, só love, só love. Ó, meu coraçãozinho é com asa, o pessoal falou. Só love, só love. Casou é só love, te amo, só love, só love, só love. Um ano depois é só conta, só conta, só conta, só conta. 3 anos depois é só briga, só briga, só briga, só briga. E aí cada um faz burocraticamente o que tem que fazer. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer compra, eu tenho que cuidar do bebê, eu tenho que... é meu trabalho, é minha obrigação. Tudo burocrático. Tudo mecânico. Tudo mecânico. Isso é destruição de qualquer coisa. De qualquer templo, seja da família, da empresa, do negócio, do ministério na igreja. Quando fica burocrático, quando fica mecânico, quando deixa de ser de todo o coração. A Bíblia diz que tudo que ele fez de todo o coração, e por isso foi bem sucedido. E por isso prosperou em tudo que fez. Porque foi de todo o coração, colocou o coração para fazer. Quero te convidar a ficar em pé. Vamos louvar a Deus.